Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa família espiritual. Nós temos, nesses últimos cultos, entendido da parte de Deus acerca de um processo que Deus tem nos falado, chamado restauração. E quando nós falamos de restauração, nós temos que entender que a restauração passa por algumas etapas, por alguns processos. E eu tenho falado muito isso aqui, tenho sido insistente nesta fala, que alguns processos dentro da restauração nós não entendemos. Às vezes há a sensação, eu falava de manhã, hoje no nosso culto em Santos, que às vezes nós temos a sensação de que a nossa vida está indo de mal a pior. Às vezes há quem diga, bispo, sabe que eu tenho vivido uma fase da minha vida muito difícil, muito delicado, parece que eu estou regredindo. Pessoas dizem assim, olha bispo, parece que nesses últimos anos eu não avancei, quando eu olho para trás, parece que ao invés de ter avançado, eu regredi em relação ao que eu tinha, como era a minha vida, o meu estado atual. Pois eu quero te dizer uma coisa, às vezes parece que você está regredindo, porque num processo de restauração, existem algumas etapas que nós não entendemos, que nós não gostamos, que às vezes gera até um certo desgaste, um certo sofrimento, se é que eu posso usar esta palavra. No entanto, tudo isso faz parte do processo de restauração. Se você está enfrentando algo, ou se algo foi tirado de você, se você perdeu alguma coisa, se você passou por alguma situação traumática, se você tem aí se envolvido em algo que tem consumido a sua vida, e você não vê às vezes uma saída, isso não significa que você regrediu, isso não significa que a tua vida está indo de mal a pior, muito pelo contrário. Isso pode ser um grande indicador que Deus está trabalhando e fazendo uma grande obra, um grande processo de restauração está acontecendo na sua vida. Você tem que acreditar, você precisa acreditar nisso que eu estou te falando. O salmista fala no Salmos 25, versículo 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ou seja, nós não podemos, durante o processo de restauração, mesmo que esteja doendo, nós não podemos nos voltar contra Deus e achar que Deus se esqueceu de nós. Eu me recordo de uma etapa da minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a sensação que algumas pessoas têm, e alguns até falam isso através dos seus lábios, é como se Deus tivesse se esquecido de você. Eu não sei se você já alguma vez pensou ou já falou isso, mas isso acontece muito no coração das pessoas. Está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade. Eu sinto como se Deus não me amasse. Eu sinto como se Deus tivesse esquecido de mim. Eu sinto como se eu não valesse nada, como se a minha vida fosse um trapo qualquer. Sabe, eu sinto às vezes, parece que Deus não me ama. Esse é um pensamento que às vezes vem na vida de alguém que está enfrentando um momento delicado. Eu me recordava hoje, e até comentei isso hoje de manhã em Santos, que quando eu passei por um processo de falência, e eu perdi tudo, e realmente eu fiquei sem nada, arrebentado, e naquela época, meu sócio cuidava da parte financeira da loja que nós tínhamos, ele foi embora com tudo, me deixou com uma dívida, 40 e tantos cheques sem fundos, porque o dinheiro não tinha mais na conta, o cheque começou a cair um cheque atrás do outro, eu fiquei com 40 cheques sem fundo, meu nome sujo, e eu comecei a receber ameaças de morte, de ligações, minha vida da noite para o dia virou um caos, e eu fui trabalhar na feira, eu acordava de madrugada para trabalhar na feira, eu fui trabalhar de chapa, entrando em caminhão, descarregando o caminhão, e parecia que a minha vida tinha ido para o buraco, desculpe a expressão, eu estava passando a pior fase da minha vida. Numa dessas ameaças, fizeram uma ligação para minha casa, me ameaçaram, minha mãe atendeu, minha mãe tomou um susto tão grande, minha mãe teve um derrame, foi parar no hospital entre a vida e a morte. E eu fiquei assim com a minha vida arrasada,
E eu fui arrumar desses tantos empregos que eu arrumei um emprego numa empresa que cromava troféus, e eu mexia com ácido, meus dedos eram todos comidos, eu inalava ácido, eu espirrava sangue, e um dia eu me recordei isso. Um dia eu falei para Deus assim: o Senhor me abandonou. Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou passando por tanta humilhação, tanta privação, tantas coisas na minha vida? E eu tive vontade de morrer. O meu desejo, muitas vezes nas minhas orações, era: Senhor, tira a minha vida, acaba com tudo, me tira daqui, me leva. E muitas vezes eu fiz esse desabafo, e eu questionei a Deus, falando para Deus: por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor me abandonou? O Senhor não me ama? Por que a minha vida está assim? Por que a minha vida tomou esse rumo? E eu estou falando isso aqui para vocês, porque se aconteceu no meu coração, eu sei que pode acontecer no coração de qualquer pessoa. Se um dia eu disse para Deus: por que o Senhor me abandonou? Essa também pode ser a oração de muitas pessoas, ou nem oração, possa ser o seu desabafo, a sua forma de demonstrar o seu descontentamento com aquilo que você está enfrentando. Pois bem, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não te abandonou. Não é porque você está passando por uma fase difícil que Deus se esqueceu de você. Às vezes é até necessário nós passarmos por algumas coisas na vida, para que Deus possa nos lapidar, para que Deus possa trabalhar algumas coisas em nós, algumas áreas das nossas vidas, que se nós não passássemos por isso, nós nunca seríamos trabalhados. Depois de muitos anos eu entendi que Deus não havia me abandonado. Depois de muitos anos eu entendi que aquilo era um processo, Deus estava me lapidando para algo maior que Ele já havia preparado para mim. Então, eu queria que você hoje entendesse isso, e isso só pode ser entendido pelo Espírito Santo de Deus, porque não é fácil, quando alguém está passando por um momento de dificuldade, entender algumas coisas. É muito fácil, quando tudo está bem, você fala para alguém assim: fulano, acredita aí, vai passar, vai dar certo. Mas para quem está enfrentando a luta, é diferente. Para quem está passando pelo vale da sombra da morte, é difícil. Mas a minha palavra para você nesta noite é: confia em Deus, porque Deus está no controle de todas as áreas da sua vida. Tudo passa, os momentos de dificuldade, eles passam. A luta, a guerra, tem um dia que ela tem que se encerrar, um ciclo se encerra, para que outro ciclo se inicie. Tudo passa, a luta vai passar, a dificuldade vai passar. Hoje, quando eu olho para trás, mais de 20 anos se passaram, e quando eu olho para o meu passado, eu falo: meu Deus, se fosse hoje talvez eu não aguentaria, talvez se fosse hoje eu não aguentaria tudo que eu aguentei, mas Deus sabe até a hora de mandar, ou de permitir, melhor dizendo, que algumas situações cheguem nas nossas vidas, para que Ele possa, através delas, trabalhar em nós. Deus trabalha também em meio às dificuldades. Bispo, mas eu não consigo entender. Olha, nem eu entendia. Isaías, o profeta, diz no capítulo 55, 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, às vezes as pessoas precisam mudar, amados. Às vezes tem coisas que Deus precisa fazer nas nossas vidas. E eu falava isso hoje pela manhã, usado pelo Espírito Santo de Deus, que tem coisas que nós não temos coragem de tirar das nossas vidas, sabia? Às vezes nós temos aquele pensamento assim: não, você vai insistindo, porque você não tem coragem. E aí Deus fala: você não tem coragem de tirar, eu vou tirar. Você não tem coragem de fazer, eu vou fazer. Você não tem coragem de abrir mão, então eu vou tirar isso das suas mãos. Deus sabe como trabalha, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus nos tira de lugares, Deus nos afasta de pessoas, Deus nos afasta de coisas que nós às vezes amamos, para nos colocar no lugar que Ele quer, não para nos punir, mas para mostrar que Ele tem
planos e caminhos mais altos do que os nossos. Você consegue entender o que Deus está falando? Olha, amados, eu falei hoje de manhã em Santos, não foi bem? Às vezes tem pessoas na sua vida que você não tem coragem de tirar. Deus vai lá e tira, Deus permite, Deus chacoalha a tua vida de tal forma, de tal maneira, que não há outra alternativa senão você se desvencilhar. Porque senão você não tem coragem de fazer. Porque o teu coração, que é um coração humano, que às vezes é um coração amoroso, mas o coração humano ele é mentiroso, né? Porque às vezes a gente conta uma história para nós mesmos. Então Deus age, Deus trabalha nas nossas vidas. Então aflições, lutas, dificuldades, muitas vezes fazem parte do processo de Deus. Muitas lutas, elas são apenas, amados, um trampolim para Deus nos colocar num patamar mais alto. O salmista entendeu isso, e ele foi um homem que lutou muitas guerras, e ele diz assim no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Posso falar uma coisa para vocês? Hoje, quando eu leio isso aqui, eu tenho vontade de fazer uma tatuagem no meu braço, escrevendo esta frase, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para todos os dias eu poder olhar e dizer assim, não me esquecer das coisas que eu passei. Tem hora que eu tenho vontade de escrever isso no meu corpo, para eu poder olhar todo dia e ler, num lugar visível, para eu poder olhar todo dia e ver, foi-me bom ter eu passado pela aflição, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Sabe por quê? Porque algumas aflições na minha vida me fez aprender os decretos de Deus. Tem coisas que se eu não tivesse passado, eu não teria aprendido os decretos de Deus na minha vida. Tem coisas que se você não passar, você acaba não aprendendo, você acaba não vivendo, você acaba não se entregando aos decretos de Deus. E nesses últimos cultos eu tenho falado muito sobre essa questão de restauração. E hoje eu quero te mostrar, não apenas a restauração agora no aspecto financeiro, mas eu quero te mostrar também uma restauração da parte de Deus que ocorre em todos os sentidos. Eu queria que você entendesse que às vezes um cenário que ele parece irreversível, ele pode ser revertido por Deus. Às vezes a gente está envolvido numa situação que você fala assim, eu não sei como é que eu vou sair desse buraco. Eu não sei como que Deus pode dar uma virada na minha vida, como eu estou hoje. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus é especialista em reverter situações desfavoráveis para nos beneficiar. Deus pode nesta noite reverter algo na tua vida. Ele pode. Diga para o seu irmão, Deus pode reverter algo na sua vida. Deus pode. Betiele, você consegue traduzindo aí para Lídia? Hi Lídia, hi. Tudo bem com você? Está entendendo? Sim, não. Quase nada, quase tudo ou nada. Deus vai reverter isso logo, logo, Lídia. É que eu não posso ficar pregando aqui em inglês e em português, senão eu faria, ok? Mas, Betiele vai fazendo isso por enquanto, tá bom? E Deus vai reverter, você vai começar a falar português logo, tá bom? Porque eu não posso falar inglês aqui, porque poucas pessoas conhecem inglês, vai dificultar, tá bom? Ok? Amém. Então vamos lá. Deus pode. Marcos 9, 23 diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Quem tem uma situação aí, não tenha vergonha, que você precisa que Deus reverta, levanta a mão, diga, tudo é possível ao que crê. Diga, eu creio que Deus vai reverter esta situação ao meu favor. Eu creio que Deus pode e que Deus fará acontecer
na minha vida, em nome de Jesus, amém. Ele pode, amados, Ele pode, Ele pode, Ele pode. O que a gente precisa entender é buscar no lugar certo aquilo que nós precisamos. Você tem que buscar no lugar certo. Mas por que algumas coisas não são revertidas? Deixa eu ver os internautas aqui que estão comigo, para eu saudar eles também. Mas por que algumas situações parece que não são revertidas? Porque nós buscamos no lugar errado. Às vezes a gente tem o péssimo hábito de murmurar. A murmuração, ela perpetua a vida ruim, a dificuldade. Às vezes a gente fica chorando pelos cantos, falando para as pessoas, mas eu quero te dizer uma coisa: sempre que você tiver uma dificuldade, eu não estou entendendo o processo, os planos de Deus são maiores do que os meus. Bispo, está difícil, eu não estou compreendendo. Você tem que buscar direção, ajuda em Deus. Eu vou te mostrar um homem que enfrentou, uma história simples da Bíblia, mas isso aqui, eu não estou te mostrando aqui um fato bíblico para ilustrar a história, não, eu estou te mostrando aqui um fato bíblico para você ver o poder de Deus. Olha o que a Bíblia fala em Lucas 8,41, eis que veio um homem, esse texto é muito conhecido, chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Jairo vem, diz a Bíblia, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Veja, Jairo tem uma filha, a filha de Jairo tem 12 anos. Amado, o filha única não muda para mim nada, porque filho é filho. Você pode ter 10 filhos, filho é filho. Mas Jairo tinha uma filha única, uma filhinha, com 12 anos de idade. Eu tenho um filho, um rapaz, um pré-adolescente, que agora, em maio, vai fazer, em julho, maio é a Ana, em julho, filho, vai fazer 12 anos. Então, Jairo tinha um filho da idade do meu filho Gabriel. E a Bíblia fala que a filha de Jairo estava à morte, à beira da morte. Mas você percebe como às vezes existem situações que elas são bem complexas nas nossas vidas? Uma situação, por exemplo, de morte, a chegada de uma notícia, de uma doença, de alguém que você ama. Às vezes você vê alguém que você ama definhando em estado terminal, e às vezes aquele sentimento olha, é melhor morrer do que ficar sofrendo, é melhor morrer do que ficar nessa situação. A gente quer, às vezes, entregar, jogar a toalha, às vezes a gente quer dar um fim para algo, quando Deus não disse que é o fim. Às vezes nós queremos encerrar dizendo não tem jeito, quando a Bíblia nos mostra que tudo é possível se nós crermos. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Eu queria que você de verdade entendesse isso pelo Espírito de Deus, o que eu vou te dizer. Seja qual for a situação que você estiver vivendo, não se entregue e não jogue a toalha. Bispo, mas eu fui no hospital, a situação realmente é melhor morrer. Não fala isso, não jogue a toalha. Eu aprendi que Deus pode reverter qualquer situação. Deus pode reverter qualquer situação. Eu tenho uma amiga, hoje já não convivemos mais há muitos anos, foi criada comigo ali no bairro do Ipiranga, nós estudamos juntos, e a mãe dela era uma missionária Anair, uma mulher de Deus extraordinária. Estava com câncer, internada à beira da morte, missionária Anair, mãe da minha amiga Andréia. E chamaram o pai dela e o irmão mais velho no hospital, para fazer as tratativas, porque eles iam desligar o aparelho e não tinha mais jeito, ela estava para morrer. Não conseguiam entrar no quarto, ela cheirava mal. E quando ele foi, conversou e não tem mais jeito, e ele sai dali, desce com documentação, já pensando em funerária, as tratativas de uma funerária, ela no quarto começou a vomitar.
E ela começou a vomitar, e todo mundo disse, o vômito da morte, está morrendo, não tem mais o que fazer, desligaram os aparelhos, não tem jeito, isso aqui não tem mais jeito, é melhor que morra. E aquela mulher começou a vomitar, e depois de um tempo ela para, e ela abre os olhos, acorda, e eles não conseguem entender o que está acontecendo, e ela começa a tirar as coisas, e ela se levanta. Isso é uma história que me contaram, é de alguém que eu convivi na minha vida. Ela estava para morrer, mas Deus reverteu aquela situação. Esse é o Deus que habita em mim e habita em você. Não há impossíveis para Deus. Amados, quem determina o início e o fim é Deus. Assim como nós podemos fazer a oração mais poderosa do mundo, se é o dia do poder de Deus na vida de alguém, de voltar para casa, vai voltar. Mas não é porque a morte venceu, é porque o plano de Deus havia se cumprido na vida daquela pessoa. Mas enquanto há vida, o nosso papel é crer e orar. É crer e orar. A filha de Jairo estava doente, ele está indo com Jesus, a multidão começa a apertar, uma senhora toca nele, aí sai poder, e vira uma bagunça, ele para, virou um tumulto generalizado. Mas olha o que acontece no meio de tudo isso, versículo 46, contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti de mim saiu o poder. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, olha o que uma pessoa que estava na casa dele veio falar, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma situação como essa gera desespero, desânimo e sentimento de impotência. Às vezes a gente ouve uma notícia, às vezes nós ouvimos alguém falar alguma coisa, uma má notícia, e gera um sentimento de desespero, desânimo. Tem muita gente desanimada porque perdeu alguma coisa. Tem muita gente desanimada porque teve um prejuízo. Tem muita gente desanimada porque passou por uma dificuldade. Tem muita gente desanimada porque alguém da família foi acometido por uma doença e os médicos disseram, isso aqui não tem, é irreversível, isso aqui não tem cura. Então, por que essa passagem mexe comigo? Porque aqui era um anúncio de uma morte, de algo que já não havia mais solução. Sabe qual é a frase que nós mais usamos para determinar, às vezes, uma coisa certa na vida? Nós usamos a seguinte frase, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Essa é a frase, isso é mentira. Porque até para a morte tem jeito. Essa semana a bispa falou assim para mim, amor, quando se morre, rompe-se o fio de prata. Toda pessoa quando ela morre, antes dela morrer, segundos antes, ela vai ver romper o fio de prata, que faz com que ela esteja nesta vida, separa esta vida da vida eterna, da vida que ela vai ter com Deus. Rompe-se um fio de prata. E eu falei para ela, é verdade, porque eu vi, há muitos anos atrás, este fio de prata na minha vida, ao ponto dele se romper, e ele voltou novamente num acidente de moto que eu sofri, a 140 km por hora, na rodovia dos Anchietas, quando o pneu da moto explodiu, estourou, e a moto desgovernada, a 140 km por hora, eu em cima, e eu vi o fio se rompendo, e eu gritei, Jesus, e os meus olhos se abriram, eu já estava jogado num acostamento, vivo, para a honra e glória de Deus, mas eu vi esse fio de prata quase se rompendo na minha vida, mas para Deus não há impossíveis. Sabe, eu queria com esta palavra de hoje dizer para você, que existem situações que nós nos acostumamos a achar que Deus não pode resolver, a gente vai se habituando, vai condicionando, isso aqui não tem jeito, isso aqui deixar para lá. Escute uma coisa, você não é um eletrodoméstico, você não é uma peça de celular ou um celular antigo, você não é um aparelho velho, que não compensa mais arrumar.
Não se veja como algo que é descartável. Você é um filho, uma filha, amado, amada de Deus. Você não é descartável. Deus não descarta você. Se você se desfizer nas mãos dele por conta de qualquer razão, ele te pega nas mãos. Pega este barro e faz de você um vaso novo. Mas você não é descartável. Deus não descarta você, Ele restaura você, Ele restaura a tua vida, restaura a tua dignidade, restaura a tua sorte, Ele te restaura por inteiro, porque Deus se importa com você, porque você é menina dos olhos de Deus, você é especial, você é amado, você é amada, você é importante, Deus ama você. Acredite no que eu estou te dizendo, acredite. A gente tem um péssimo hábito de nos depreciarmos. Ah, bispo, mas eu falhei. A graça e a misericórdia de Deus cobre a tua vida. Ah, bispo, mas eu pequei. A graça e a misericórdia de Deus traz o perdão de Deus sobre a sua vida. Ah, bispo, mas eu falhei. Deus coloca a mão e restaura você. Tira do pó, do monturo, do lixo. Faz de você uma nova pessoa. Deus tem esse poder. Porque às vezes as pessoas se sentem um bagaço qualquer. Eu não valho nada, ninguém me ama. Ou não te importa saber que Jesus te ama. Porque ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, Deus não te abandonará. Às vezes a gente suplica migalhas de amor de pessoas que não estão prontas para nos amar. Eu vejo pessoas suplicando o amor de outras pessoas que não estão prontas para te dar amor. Porque talvez nem tiveram amor em si. Como que vão dar para você? Mas o verdadeiro amor, o amor de Deus, ele está na tua vida, amados. Olha, não fique aí pensando que você não vale nada, que você é um trapo. Eu queria morrer, se eu morrer ninguém vai lembrar de mim. Se eu morrer, ninguém vai nem saber que eu existo. Eu não vou ninguém vai sentir minha falta. Quem te disse? Quem te disse? Quem te disse que você é descartável? Me disseram, isso foi o diabo, esta voz é do diabo. Quem disse que você não tem valor? Esta voz é do diabo. Porque você tem valor, sim senhor, sim senhora. Seu valor não é na tua bolsa de boutique. Seu valor não é o seu sapato que é de grife. Seu valor não é a casa boa que você mora, ou o carro que você tem. O seu valor não é porque eu não tenho uma boa casa, bispo, eu não tenho um sapato de grife, então eu não valho nada. Quem te disse que isso é relevante diante de Deus? Mostre-me alguém que ao ser enterrado levou algo como isso, levou alguma destas coisas consigo. Se o levou para o caixão, levou como tolo, porque isso não tem serventia nenhuma. Sabe o que tem valor? Você tem valor. Você é especial, você é importante, você é amado, você é amada por Deus. Você é amado por Deus, você tem valor. Talvez alguém que possa estar aqui ou me assistindo agora, diga, bispo, eu falhei tanto na minha vida, eu já errei tanto que quando eu me olho, eu não consigo. Amada, a graça de Deus, o amor de Deus, é um amor que perdoa pecados. É um amor que perdoa os pecados. Amado, não importa em que estado você se encontra. Não importa o estado que você se encontra. O sangue de Jesus te purifica de todo o mal, de tudo que não é bom. Acredite no que eu estou te dizendo hoje. Acredite no que eu estou te dizendo. Eu vi pessoas que para a sociedade não valiam nada. Eu vi pessoas que aos olhos do mundo ninguém daria nada. Mas essas mesmas pessoas, eu vi Jesus não abrindo mão delas. Posso falar uma coisa para você? Que o Espírito de Deus falou ao meu coração. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Não adianta você pensar em morte, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Não adianta, amado, você querer fugir. Não adianta você querer
Deus não abre mão de você. Um dia desse eu estava dentro do carro com a minha esposa, eu falei para ela, está tão pesado para mim, que tem hora que me dá vontade de largar tudo. Eu falei para minha mãe, não foi bem. Falei, está tão pesado, às vezes tem hora que dá vontade, é tanta injustiça, é tanta coisa que as pessoas, às vezes, o que mais magoa o meu coração é quando eu me entrego, me dou, e vem alguém e paga em prol do meu amor, a pessoa me hostiliza, às vezes me ridiculariza. Isso me dói ainda um pouco, sabe, me causa. E um dia eu falei para ela, falei assim, sabe, tem hora que dá vontade de largar tudo, sabe o que a gente tem, dá para a gente viver, vamos, sei lá, vamos fazer alguma coisa da vida, vamos. E ela falou, o problema é que Deus não abre mão de você. Ela falou, no dia que Deus abrir mão de você, de mim, a gente vai. Mas o problema é que Deus não abre mão de mim. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de nós. Você pode dizer isso nessa noite? Diga, Deus não abre mão de mim. Pode falar, se você está passando por algo, ou já passou, não sei, se você tem coragem, pode falar, Senhor, tem hora que dá vontade de largar tudo e sumir, mas o Senhor não abre mão de mim. Pode falar, se você, não tenha medo não. Bicho, tem hora que dá vontade, não dá? Dá. Vou dizer para você, tem hora que dá vontade. Dá em mim, não sei nem você, mas em mim dá. Tem hora que eu vou falar para você, eu não queria ser quem eu sou. Mas é que Deus não abre mão de nós, amados. Deus não abre mão de nós. Jesus ouviu quando falaram aquilo para Jairo. E no capítulo 8, versículo 50, ele diz assim, mas Jesus ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Essa voz que nós temos que ouvir. Ouvir diante das investidas do inimigo, dos desafios, das lutas, das perdas, nós temos que ouvir esta voz dizendo ao meu coração, crê somente. Amado, creia, apenas creia. Você não precisa ser um super homem, uma super mulher, ter uma super força, ter uma super nada, você só precisa às vezes dizer, Senhor, eu creio. A gente tem uma ideia de que eu tenho que ter uma força. Mas que força? Força é carne. A Bíblia diz, quando sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, eu sou forte. A gente acha que tem que ter uma força, é gritando. Eu gosto que a minha esposa sempre fala, às vezes Deus fala com um sussurro, qual é aquela palavra que você usa? Um cicio suave. Às vezes é um cicio suave. E Deus está falando num cicio suave. Às vezes você não tem força, Deus vai ouvir, sabe o que? Um gemido inesperado. Onde é que tem força num gemido? Gemido é dor. Gemido é o fim de tudo. Você com um gemido inexprimível, que você vai ser ouvido. Apenas creia, amados. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu, 51, que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entenda uma coisa, guarda isso também no teu coração, para o resto da sua vida. Duas coisas importantes em momentos decisivos. Duas coisas importantes em momentos decisivos. Primeira coisa, põe na tela para mim, por favor. Saiba quem você vai trazer para perto. Deixa eu falar uma coisa. Há momentos que não é qualquer pessoa que vai poder estar do seu lado. Principalmente diante de uma batalha. Principalmente diante de um momento em que requer ali ousadia e fé. Você não pode trazer qualquer pessoa
do seu lado. Sabe por quê? Tem gente que mina a sua fé. Tem gente que vai te dizer: não te falei que não ia dar certo, eu não te avisei antes, eu não te falei, olha, eu sabia que não ia dar, eu sabia. Saiba quem você vai trazer para perto. Segundo ponto, não dê atenção para os negativistas à sua volta. Às vezes você tem gente negativa do seu lado, você não trouxe para perto, eles estão perto. Não ouça, não ouça essas pessoas, não ouçam, não ouça. Volta para mim o texto, 8:51, tendo chegado, olha o que Jesus fez: a ninguém permitiu que entrasse senão Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. O que ele fez aqui? Ele disse: olha, nós vamos viver algo tão extraordinário, que tem pessoas que não são capazes de crer, tem pessoas que podem atrapalhar o processo. Você quer saber uma coisa? Talvez várias coisas não aconteceram na sua vida, porque você trouxe para perto quem não devia. Talvez um monte de coisa ficou parado na tua vida, ou está parado, quizá esteja parado até hoje, porque você quis trazer para perto quem não devia. Eu posso te falar isso de coração, porque já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Me recordo, muitos anos atrás, uma pessoa foi transferida para Itanhaém, me procurou, a esposa desse senhor me procurou, e ela disse assim: eu estou em busca de um imóvel, e eu falei: eu tenho um imóvel. Era um senhor, um juiz, e eu comecei a atender esse senhor. Eu peguei um indivíduo que eu não poderia ter trazido para perto, eu trouxe ele para perto para me ajudar nesse processo. Ele um dia foi na porta da casa desse senhor, desse juiz, para tentar fazer uma negociação. Nem ele nem eu. O juiz disse: não tem condição isso aí, isso não dá. Só me veio na minha porta. Eu quis trazer alguém aonde Deus diz: não traga. Entenda uma coisa, a bênção é para você, a restauração é na tua vida, o milagre é na tua vida, Deus quer fazer em você, e às vezes nós queremos compartilhar, não é para compartilhar, é para você, porque você é fiel, porque você honra a Deus, porque é na tua vida que Deus quer manifestar a bênção. E às vezes nós trazemos para perto e tudo para, trazemos para perto, tudo para, as coisas não avançam, as coisas não acontecem. Nós sabemos o que acontece aqui. Jesus reviveu a menina, ela ressuscitou. 54, entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhes dessem de comer. O que Jesus ensina aqui? Eu queria encerrar, em 5 minutos eu vou encerrar mesmo. O que Jesus quer que a gente entenda aqui? Que a gente precisa crer em todo tempo, a gente tem que parar com essa mania de viver por lógica, de viver por razão, por emoção, por lógica. A gente tem que viver por fé. A gente tem que acreditar que se a Bíblia fala que Deus é um Deus de milagre, Ele é um Deus de milagre. A gente está tão racional, que a gente esqueceu que nós somos seres espirituais. A gente às vezes lida, por exemplo, com a morte, como se a morte fosse a pior coisa do mundo, e não é. A maior coroa da vida é a morte. O maior prêmio da vida de uma pessoa é a morte, sabe por quê? Porque é através da morte que ela volta para casa. É que nós achamos que aqui é a nossa casa, a gente não quer se desvencilhar disso aqui. E aí a gente começa a ser muito racional, muito lógico, muito humano. Não dá, não deu, não dá, não pode. Eu era garoto, minha prima foi para os Estados Unidos, e foi a primeira da família a ir para fora do país. Ela volta, e ela fala: vocês não imaginam o que é os Estados Unidos. E a pessoa tem um fogão, tia, e ele pega o fogão, está novo, ela quer trocar o fogão, e ela põe para fora, e deixa lá para alguém pegar. E nós ficávamos: como pode, mas um fogão?
E nós ficávamos, aquilo era coisa de outro mundo. E eu tive um amigo japonês, e ele falava que no Japão era descartável, não usa, joga fora, não serve, não conserta, mas joga fora. E eu falei, como pode? Isso hoje acontece aqui. A bispa outro dia falou bem, eu vou descartar 4 aparelhos de celular, daqueles antigos, né, que a gente tinha em casa. Eu vou dar um destino correto para eles, porque, olha, não, é obsoleto, não usa mais. E a gente vai fazer o quê? Descartar. E a gente começa a achar que tem coisa que não tem mais conserto. Às vezes acontece algumas coisas aqui na igreja, os meninos falam, bispo, olha, não vale a pena consertar, tem que comprar um novo, porque o conserto fica mais caro e a tecnologia mudou. E eu falo, ok, deu o descarte correto, vamos providenciar o novo. Só que na nossa vida não é assim. Na nossa vida tudo tem conserto. Deus conserta tudo. Deus conserta tudo. Ele põe uma tecnologia melhor, mas Ele conserta. Deus faz tudo novo. Você tem que começar a se habituar a dizer assim, não, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai operar um milagre, Deus vai restaurar, Deus vai fazer. Começa através da tua boca a dizer todo dia, Deus vai mudar isso aqui, Deus vai fazer, Deus pode, Deus restaura, Deus faz. Começa a dizer. Quando alguém falar para você assim, não vai dar certo, você vai dizer, não, Deus vai restaurar. Olha, pelo que eu ouvi dizer, não, mas Deus pode. Condiciona a tua mente a crer, condicione a sua mente a acreditar nesse poder maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero encerrar com 2 textos, Romanos 4,18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é poderoso para cumprir o que te prometeu. Tem promessa de Deus para a tua vida, vai se cumprir. Se tem promessa de Deus para você, amado, vai se cumprir. Bispo, eu não me sinto preparado. Nunca estaremos preparados. É Ele quem nos capacita no meio da batalha. No dia que você achar que está preparado, eu fico com medo. Deus tem uma missão para você. Ele te preparou e você nem viu. Ele te preparou durante a tua caminhada, durante a tua vida. Foi o processo, mas você não se sente preparado. Quando você está no meio do que Deus te colocou para fazer, e você fala, como é que está acontecendo isso? Aí você diz, não sou eu, sou Deus, não sou eu, sou Deus. Aí você atribui a Deus, mas Deus te capacitou muito antes de você pensar. Davi não se tornou rei quando ele foi coroado, rei de Judá. Davi se tornou rei muito antes de ser ungido pelo profeta. Davi se tornou rei quando ele apacentava as ovelhas. Davi foi treinado enquanto ele fugia de Saul para não morrer. Você está sendo treinado o tempo todo, para algo grande. Eu encerro dizendo, acredite, amado, acredite, mesmo quando as dificuldades acontecem, Deus não está distante de nós. Eu quero dizer isso para você hoje, perto está o Senhor. Deus não está distante de nós. Eu falei quarta-feira sobre José. Ele estava na casa de Potifar, escravo, Deus o abençoava. Ele estava preso, o carcereiro o ajudou, Deus o abençoava. A bênção de Deus está sobre você. Você é abençoado, diga, eu sou
abençoado por Deus. Bispo, eu não me sinto. Você não tem que se sentir, você é. Diga, eu sou abençoado por Deus. Diga, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia! Aleluia, diga, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Você crê? Aleluia, então nós vamos orar agora. Nós vamos apresentar diante de Deus aquilo que nós queremos ver acontecer nas nossas vidas. Nós vamos orar pela Suelen Moreira de Natal, Rio Grande do Norte. Ela está online, saúde física e emocional. Receba, Suelen, a mão de Deus sobre a tua vida, restaurando o teu físico, a tua alma e as tuas emoções, em nome de Jesus. Eu declaro agora, como Jesus na casa de Jairo, disse à filha de Jairo para se levantar, eu agora, na autoridade do nome de Jesus, declaro a restauração física, mental e emocional na sua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por esta noite, por aquilo que foi ministrado aos nossos corações, por intermédio da Tua Palavra. E nós, Deus, entendemos que não somos descartáveis. Nós entendemos que a luta, a adversidade, a dificuldade, ela não é para nos deter. Ela é o processo de restauração para algo maior e melhor do Senhor nas nossas vidas. Por isso, Pai, eu quero entregar cada vida aqui nas Tuas mãos. Eu quero entregar a vida de cada internauta que estão agora conectados comigo neste culto. Eu quero entregar a vida das nossas crianças na sala de aula, dos nossos familiares que não estão hoje aqui, talvez alguém que nem esteja conectado. Eu quero entregar cada família desta igreja nas Tuas mãos, para que estas pessoas sejam tocadas pelo Senhor. Se alguém agora se sentindo fraco, desmotivado, desencorajado, desencorajada, se sentindo o pó, eu agora repreendo este pensamento maligno, e que ele seja substituído por um pensamento de paz. Senhor, que cada filho Teu saia daqui nesta noite entendendo o seu valor, a sua importância, o quanto é amado, o quanto é amada pelo Senhor. Pai, eu repreendo agora esses pensamentos equivocados, de que eu não valho nada, eu não tenho valor. Isso agora cessa em nome de Jesus. E eu oro, Deus, por restauração na vida do Teu povo, restauração na vida financeira, restauração na vida familiar, restauração na saúde. Pai, aonde há algo quebrado, entra com a Tua providência e restaura. Restaura a comunhão do Teu povo. Este é o ano do grande avivamento. Restaura a vida espiritual do Teu povo, restaura o relacionamento do Teu povo contigo, restaura a sorte, muda completamente a vida do Teu povo, Senhor. Eu entrego esta igreja nas Tuas mãos, a começar do altar, da minha vida, dos músicos, de todas as pessoas desta igreja, eu as entrego nas Tuas mãos, para que o Senhor as restaure, Pai, completamente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh Deus maravilhoso, oh Deus maravilhoso, Emanuel.